Olá, nós temos falado sobre os princípios da ética de Calvino envolvendo trabalho, poupança e frugalidade. Muito bem. Em outro lugar, Calvino, quando se refere ao texto de Tito 2, de 11 a 14, ele comenta: o apóstolo resume todas as ações da nova vida em 3 grupos: sobriedade, justiça e piedade. Indubitavelmente, a sobriedade significa castidade e temperança, como também o uso puro e frugal das bênçãos temporais, incluindo a paciência na pobreza. Dentro de nossos propósitos, eu quero destacar o que ele fala do uso puro e frugal das bênçãos temporais, que é o princípio que temos enfatizado. Você viver com moderação, com temperança. Você não precisa gastar tudo que você ganha necessariamente. Entenda isso como uma bênção de Deus, o seu emprego, o seu salário, alto, altíssimo, baixo, baixíssimo. Na realidade, é Deus quem provê o nosso sustento por meio do nosso trabalho. Então, use de forma frugal as bênçãos temporais. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da paciência na pobreza. Quão difícil é perseverarmos em nossa confiança em Deus. Nem sempre o mais difícil para nós é crer em Deus, mas esperar com paciência no Senhor. Porque na pobreza nós nos sentimos carentes de tantas coisas, de atenção, de bens materiais, de questões básicas como o nosso alimento, a educação, a questão hospitalar. Então a nossa saúde se debilita e sentimos numa outra esfera que podemos ser depreciados ou discriminados simplesmente por não termos. Isso pode nos levar a aceitar atalhos tentadores que se confrontam com o caminho proposto por Deus. Então Calvino aqui toma os 2 princípios: o uso puro e frugal das bênçãos e paciência na pobreza. Quando ele comenta 1 Timóteo 6,8, escreve: tudo quanto extrapola o uso natural é supérfluo. Não que algum uso mais liberal de possessões seja condenado como mal em si mesmo, mas a ansiedade em torno delas é sempre pecaminosa. Observe aqui a sabedoria do reformador. Ele diz: não que algum uso mais liberal de possessões seja condenado como mal em si mesmo. É preciso que nós sejamos moderados no uso daquilo que Deus nos tem dado, mas não tenhamos a pretensão de estabelecer padrões para o outro. Não há uma regra absoluta, porque isso é um espírito sectário que a Bíblia não tem, de dizer, olha, cada um tem que ter no máximo dois pares de sapato, a mulher pode ter até 3, um mais baixo, um mais alto. Vou longe agora, a outra gosta de Anabela porque é baixinha e quer ficar mais alta. O homem pode ter tantas blusas, a criança vai ser assim, vai ser assado, ou pode comer apenas tantas vezes por dia. Bom, a Bíblia não entra nesses detalhes. Então, não que algum uso mais liberal de possessões seja condenado como mal em si. Então você pode muito bem se contentar, você tem condições de ter mais, e ilustrando, você pode ter dois sapatos, 2 pares. Outro irmão pode ter 4 e pronto, e ele tem condições para isso. Isso não afeta a sua vida espiritual, mas lhe faz bem e pronto, não somos nós que vamos julgar isso. Isso é ele diante de Deus. Não queiramos estabelecer medidas nossas para o nosso próximo. Mas Calvino também nos adverte quanto ao perigo de transformarmos o nosso trabalho em objeto de avareza justamente pela falta de fé na provisão do Senhor. Olha o que ele diz: o que nos torna mais avarentos do que deveríamos em relação ao nosso dinheiro é o fato de sermos tão precavidos e enxergarmos tão longe quanto possível os supostos perigos que nos podem sobrevir, e assim nos tornamos demasiadamente cautelosos e ansiosos,
e passamos a trabalhar tão freneticamente como se devêssemos suprir de vez as necessidades de todo o curso de nossa vida. E afigura-se-nos como grande perda quando uma parcela mínima nos é tirada. Mas aquele que depende da bênção do Senhor tem o seu espírito livre dessas preocupações ridículas, enquanto que ao mesmo tempo tem suas mãos livres para a prática da beneficência. Observe, meus irmãos, a figura que ele usa aqui. Alguém pode trabalhar arduamente e viver sempre ansioso, com medo do desemprego, com medo simplesmente de vir lhe faltar. Daqui a 20 anos a gente não sabe o que vai acontecer. E essas pessoas, meus irmãos, elas nunca têm paz, porque os seus corações são dominados pelos bens. Elas deixaram de ser senhoras dos seus bens para terem os seus bens como senhores de suas vidas. Então, na realidade, ela não possui o bem é que lhe possui. Então, ela não tem paz, porque nós encontraremos sempre pessoas com mais coisas do que nós, pessoas que aparentarão serem mais felizes do que nós, que terão um carro mais bonito do que o nosso, que terão uma esposa a nossos olhos melhor do que a nossa, um marido muito melhor, muito mais compreensível aparentemente do que o nosso, uma família muito mais bonita. Parece que tudo dá certo na vida do outro. É o que o Salmo 73 nos fala. Então, quando assim pensamos e agimos, nós não temos paz. Não há nenhum mal na fartura. Mas não nos permitamos ser dominados por ela. Isso é extremamente mal para nós. Isso pode acontecer com o rico e com o pobre, que torna também o pouco que tem o senhor do seu coração. Calvino entende que durante todo o curso da vida humana, os homens não conseguem nada por sua própria vigilância e diligência, exceto se Deus os abençoar de cima. Então voltemos, se trabalhar arduamente para a glória de Deus. Você vive moderadamente e guarda o que Deus lhe permite guardar para você, seus filhos e também com um propósito social. Esses princípios são marcantes na teologia reformada e esses princípios caracterizaram bem a vida do reformador. No próximo vídeo, Deus permitindo, eu quero falar um pouco sobre os fundamentos de nossa ética. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê disposição para trabalhar e glorificar a Deus naquilo que Ele nos tem concedido. Que nós usemos daquilo que Ele nos tem dado com moderação e com alegria e sintamos prazer em poder socorrer aqueles que necessitam de nós, sabendo que Deus se agencia muitas e muitas vezes por meio de seus servos. Mas isto é assunto para nós desenvolvermos depois. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.